Este programa é livre para todos os públicos. A ação do Espírito em nós é oxigenar, lançar vida nova. Você sabe que quando nós estudamos a Trindade, nós compreendemos as 3 funções específicas de cada pessoa. Embora a Trindade seja eterna comunhão, koinonia, pericorese, embora nós tenhamos na Trindade o modelo mais perfeito de comunhão, nós podemos entender que, embora eles estejam sempre juntos, as 3 pessoas sempre juntas em tudo aquilo que fazem, mas nós podemos identificar as ações específicas. Isto é, o Pai, Ele cria, o Filho, Ele salva, e o Espírito, Ele santifica. Santificar é você retirar de um lugar comum e colocar num lugar sagrado. Santificar é você dar uma nova identidade, é você revestir de sacralidade aquilo que você retirou do profano e colocou no contexto do sagrado. É por isso que a Eucaristia, tudo o que acontece é por imposição, né? Nós fazemos a imposição das mãos e invocamos o Espírito Santo, porque Ele é que reveste o sacerdote com o poder de santificar as oferendas. Então, a vida do Espírito é muito sugestiva. A vida no Espírito é muito sugestiva. Toda vez que nós nos dispomos e dizemos que queremos ter uma vida nova em Cristo, é a partir do Espírito Santo que essa vida acontece. O Espírito é o sopro de Deus espiritualizando-nos. Eu já falei tantas vezes que eu tenho muito medo de uma religião sem espiritualidade por isso. Porque quando eu não vivo, quando eu não invoco o Espírito Santo na minha vida, eu posso passar a viver segundo as minhas regras. Quando eu invoco humildemente o Espírito Santo sobre a minha vida, eu abro a minha mente, eu abro a minha história para a sua ação em mim. Então é o Espírito Santo que vai me indicar se estou no caminho certo ou não. Às vezes muitas pessoas me perguntam: Padre, como é que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Aprenda a ouvir a voz do Espírito em você. É Ele que fala no mais íntimo do seu coração. E não é uma voz que vem de fora, viu? Porque Deus está em mim, Deus está dentro de você. É um aprender a ouvir a voz que já está em nós. Eu sei que toda vez que você reza, você sempre tem aquela figuração, né? Porque a gente reza imaginando, né? Então sempre que a gente se ajoelha, nós temos uma sensação de que nós estamos falando com Deus que está acima de nós. Tá, essa configuração, ela é simbólica. Mas seria muito interessante se nós acrescentássemos a essa representação simbólica de um Deus que está acima de nós, um Deus que está dentro de nós. Então, quando eu me recolho e faço assim, para viver o meu momento de oração, é um momento em que eu começo a andar os caminhos de dentro para encontrar esse Espírito que está dentro de mim, soprando vida nova, soprando novo entendimento. É tão interessante, minha gente. Quando você, por exemplo, faz uma coisa muito ruim, você foi extremamente maldoso, ou você foi extremamente grosseiro com alguém, ou você praticou uma injustiça, uma infidelidade, e de repente você sentiu que a sua consciência se iluminou e você viveu aquele desconforto de ter feito aquilo, e logo após o desconforto, um arrependimento, que às vezes nós vivemos o desconforto, mas não chegamos ao nível do arrependimento. E do arrependimento gera até uma ação muito prática de refazer o erro que você fez. Ou melhor, ajeitar aquilo que você estragou. Pois é, este movimento só é possível porque o Espírito está agindo dentro de nós.
E às vezes o espírito é atiçado, içado, poderíamos dizer, né? Através de alguém que nos disse alguma coisa, ou através de um livro que você leu, de uma frase que você leu. De repente é ali, através daquela frase, daquele conselho, daquela correção, que o Espírito Santo tem condições de abrir as portas da nossa consciência para provocar esse processo. Primeiramente, tomar consciência de que o que você fez não era bom. Segundo, ficar desconfortável, isto é, não me fez bem isso. É como você comer uma comida indigesta. O corpo não processou, não fez a digestão. Logo em seguida, o arrependimento. E depois do arrependimento, a ação prática para reparar o erro cometido. Santo Agostinho dizia isso de maneira muito simples e sofisticada ao mesmo tempo. Ele dizia que se eu estou arrependido do que fiz, é porque a graça de Deus já agiu dentro de mim. Ninguém se arrepende por si mesmo. Nós não somos capazes nem de compreender o próprio erro. É a ação do Espírito em nós. Que o Espírito é isso, é este movimento que sopra, areja, abre as portas e as janelas para que a luz do entendimento possam penetrar as estruturas da nossa vida. É assim que o Espírito conduz a igreja. O que é o dogma? Uma verdade que foi estabelecida há séculos. Mas essa verdade já disse tudo o que deveria dizer? Não. Nós estamos caminhando para compreender cada vez mais aquilo que foi dito naquela época. Porque o Espírito vai nos dando condições de compreender de uma nova forma aquilo que foi dito há tanto tempo. Não é que nós vamos alterar o dogma, não. Nós vamos ampliar a capacidade de compreendê-lo. Mantendo aquilo que foi compreendido desde o início, às vezes até com alguma correção. Gente, estávamos equivocados ali. Não tínhamos o entendimento suficiente para compreender a abrangência dessa verdade. É por isso que a igreja nunca pode se fechar à ação do Espírito. Por isso que a igreja nunca pode dizer, isso aqui está dito, está decidido, e será sempre assim. Sim, o será sempre assim pode receber o sopro de uma nova interpretação. É igual à Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura já foi compreendida de uma forma que autorizava as pessoas a matarem em nome de Deus. Nós evoluímos para entender que em nenhuma hipótese é correto matar em nome de Deus. Ainda que o outro seja o inimigo da nossa fé. Matar nunca. Mesmo quando estamos cobertos de razão, matar nunca. Claro, precisamos evoluir para compreender isso. Você já me escutou falar tantas vezes de evolução espiritual. Eu nunca dissocio da evolução humana, que é a capacidade que eu tenho de me compreender, de entender os meus conflitos, de compreender as minhas possibilidades, de avançar cada vez mais na compreensão do mundo que me cerca como um lugar que precisa ser cuidado e amado por mim. Isso é evolução espiritual. Ainda hoje conversava com um amigo. Como nós estamos cada vez mais sensíveis, cada vez mais solidários com as causas dos animais. Como nós estamos mais amorosos com eles. Muitas pessoas se tornando vegetarianas porque passou a incomodar saber que um bicho está sendo morto para ela ser alimentada. Eu não estou aqui colocando em questão se é certo ou se é errado. Estou dizendo que algumas pessoas se sentem incomodadas com o fato e mudam as suas vidas. Ela evoluiu para compreender assim. Eu ainda não evoluí o suficiente. Tenho um profundo respeito pelos animais, mas ainda gosto de uma costelinha de porco. Tenho essa fraqueza. Claro que eu não posso ver o leitãozinho. Incomoda. Eu tenho tanto amor aos animais. Nós estamos cada vez mais evoluídos para compreender o valor do outro,
o outro é diferente de mim, o outro sente de uma forma diferente, o outro tem opiniões diferentes e eu não preciso matá-lo por causa disso. Mas em outros momentos da história, os cristãos compreendiam os inimigos da fé como pessoas que precisavam ser mortas. Evoluímos para entender que erramos. Pedimos perdão. João Paulo II foi um papa que pediu perdão por muitas questões. O Papa Francisco tem a mesma sensibilidade de olhar para a sociedade e pedir perdão. Pedir perdão. Nós erramos muito na tentativa de evangelizar. Nós erramos muito como igreja, isso é histórico. Tivemos momentos difíceis em que o cristianismo era apenas uma fachada, que já não existia mais nem... Claro, não estou generalizando, mas em muitas situações aquilo que nós dizíamos ser uma ação cristã era naturalmente diabólica. Mas hoje nós estamos mais espiritualizados, estamos tendo a oportunidade de, à luz do Espírito, compreender as ações do passado com um novo olhar. Minha gente, se a igreja se autorreflete o tempo todo, se ela procura entender a ação do Espírito no seu seio, a nossa fundação é santa, somos santos, porque aquele que nos fundou é santos. Mas nós que continuamos a história, este povo que caminha, é um povo que erra, é um povo que precisa pedir perdão, é um povo que precisa invocar diariamente as forças do Espírito para que nós não conduzamos ao nosso modo, com as nossas vontades, com as nossas regras. Se a igreja precisa fazer isso, imagina eu. Eu que preciso diariamente me reconciliar com aquilo que na minha vida não foi suficientemente bom. A ação do Espírito em mim e em você é assim, nos dando cada vez mais condições de acessar a verdade. Jesus dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa verdade, ela não chove do céu, ela não cai do céu, prontinha para mim. Não, ela é fruto de um labor. Eu me exercito diariamente para juntar as peças do quebra-cabeça para entender a verdade. A verdade é o resultado da busca. E eu só posso acessar essa verdade que me liberta à medida que eu estou sob a ação do Espírito. A vida no Espírito. Eu sei que durante muitos anos, sobretudo no florescimento da renovação carismática católica, nós escutamos muito essa expressão, a vida no Espírito. Infelizmente deixamos de usar. Precisamos retomá-la. Porque não existe cristianismo sem vida no Espírito. E aí você pega lá a carta de São Paulo, as cartas de São Paulo, em que ele fala da vida no Espírito, em muitos momentos dos seus escritos, seja aos Coríntios, aos Tessalonicenses, Paulo salienta as características da vida no Espírito. Como é que eu sei que eu estou tendo a vida no Espírito? Um resumo simples, sem querer esgotar o significado disso. É toda vez que você percebe que as suas escolhas estão soprando vida em você. E o mais interessante, se você percebe que você está soprando vida por onde você passa. Este é um indicativo maravilhoso. Eu sei que às vezes é complicado a gente saber se eu estou vivendo ou não no Espírito. É só você prestar atenção nos frutos que você produz. São Paulo também nas suas cartas vai dizer quais são os frutos da carne e quais são os frutos do Espírito. E eu sei que às vezes essa oposição entre carne e Espírito pode gerar dentro de nós uma compreensão muito equivocada, como se nós fôssemos duas realidades separadas. Não, é apenas didática essa separação, é para a gente entender que a vida na carne às vezes significa
tudo aquilo que é mesquinho, tudo aquilo que nos destrói. Não é para você ter desprezo pelo seu corpo, pela sua saúde, não é isso. Nós já interpretamos de forma muito equivocada, de maneira que os cristãos não tinham nenhum cuidado com a saúde porque achavam que a vida no espírito seria um desconhecimento, ou melhor, seria um desprezo pela vida do corpo. Não, não é isso. Mesmo porque é no corpo que você experimenta o espírito. O corpo é o templo do espírito e eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso ter saúde no meu corpo, porque ao fazer esse cuidado, eu estou expressando o cultivo do espírito em mim. Então, durante muito tempo, nós ficamos mal cuidados, mal vestidos, esquisitos, sem nenhuma saúde, porque nós achávamos que demonstrar isso para os outros era uma forma de ter o espírito vivo dentro de nós. Não. Claro, a simplicidade é um caminho de vida no espírito, mas não é garantia. Você pode muito bem estar simplesinho por fora e cheio de arrogâncias por dentro. A vida no espírito, ela ultrapassa aquilo que a gente enxerga do outro. Tem alguns indicativos. Sim, a roupa, por exemplo, que eu uso, ela é simbólica. Ela expressa alguma coisa. A roupa que eu visto numa criança é simbólica. Por isso que a gente fala tanto da erotização de crianças, com as roupas que a gente veste nelas. Às vezes nós colocamos uma roupa numa menininha de 3, 4 anos que não condiz com a idade dela, erotizando antes da hora. Então não caia na cilada dessa divisão que às vezes nos leva a um pensamento muito emburrecido. Mas se você quiser entender, se você quiser de fato compreender, se você está vivendo no Espírito, é só prestar atenção nos frutos que você produz. Dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, pelos lugares que você passa. Eu provoco tranquilidade nas pessoas, eu provoco serenidade, eu provoco a boa reflexão que faz com que a gente fique no eixo da nossa verdade. Eu provoco na vida das pessoas que convivem comigo alegria, serenidade, paz. Eu sou um instrumento de paz por onde eu passo. Nós que vivemos em comunidade, você que é cristão, que tem lá o seu grupo de liturgia, o seu grupo de canto, o que você provoca nas pessoas quando você chega? A minha presença causa ansiedade, desconforto, medo, temor. Eu forço as pessoas a mentirem para mim, porque eu sou uma pessoa intolerante. Então, geralmente, o intolerante gera tanto medo em quem trabalha com ele que as pessoas vivem mentindo para ele. Tudo isso nós precisamos ser sensíveis e honestos para perguntarmos se aquilo que eu estou provocando no ambiente em que eu vivo, com as pessoas que eu convivo, se são frutos do Espírito ou da carne. A vida no Espírito, minha gente, ela tem muitos indicativos. Eu sempre digo isso. Não há uma régua para você medir o quanto nós já somos cristãos. Mas há indicativos no nosso comportamento e naquilo que nós provocamos nas pessoas. Se eu sou ciumento, dificilmente eu desperto bons amores. Por quê? O ciúme, claro, é natural a gente ter ciúme. É o primeiro movimento que nos ocorre toda vez que a gente se sente ameaçado em perder quem a gente ama. Mas isso não pode ser uma conduta. Se eu não coloco esse ciúme que eu tendo a ter sob o meu controle, ele me controla. E aí eu posso agir muitas vezes motivado pelo meu ciúme, inventando mentiras das pessoas, só porque me sinto ameaçado, colocando obstáculos até para conhecer aquela pessoa, porque eu já rotulei, já decidi que ela não presta, tudo porque eu sou ciumento. Às vezes acontece demais quando seu filho começa a namorar, quando sua filha começa a namorar. Você olha para a pessoa com quem ela está estabelecendo um relacionamento, o primeiro movimento que você tem é de perda.
Aí vem aquele ciúme. Aí você começa a pôr defeito nas namoradas dos seus filhos. Porque de uma forma inconsciente você está ameaçada. Se a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, ele não nos permite essas mentiras. O Espírito Santo é especialista em desmascarar as nossas mentiras. Ele vai soprar lá no fundo: deixa de ser egoísta. Você está inventando problemas para essa menina, você está inventando defeitos para esse menino, tudo porque você está com ciúme. Seja capaz de reconhecer isso. Sim, porque o Espírito Santo é uma voz incisiva. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo só passa a mão na nossa cabeça. Não. E nós sabemos muito bem quando nós estamos sendo mesquinhos. É que às vezes a gente não tem coragem de assumir. Mas quando eu estou vivendo no Espírito, eu ouço essa voz me dizendo: deixa de ser mesquinho, você está com ciúme. Deixa de ser mesquinho, você está com inveja. Então, por ser capaz de ouvir essa voz, então eu naturalmente encaminho isso que eu estou sabendo para a engenharia de modificações, de mudanças. Tá bom, eu estou com inveja. Então eu vou travar a minha língua para não falar mal daquela pessoa. Eu vou travar a minha língua para não esparramar coisas desagradáveis sobre aquela pessoa, porque geralmente, quando nós temos ciúmes ou inveja, nós fazemos questão de fazer fofocas para salientar aquilo que nós estamos imaginando ser ruim daquela pessoa. E aí a gente se diz cristão. Às vezes nós somos ministros da Eucaristia, ministros da palavra, coordenadores da pastoral, ministros de música, mesmo padres, somos freiras, somos bispos, cardeais, papa, porque ninguém está livre. Ninguém está livre de ter essas mazelas sem controle, fora de controle. Volto a dizer, se o Espírito Santo, se a nossa vida não é uma vida no Espírito, se Ele, que é um indicativo daquilo que precisa ser santificado, não tiver espaço em nós, nós nos transformamos nas piores pessoas do mundo, com uma cruz no peito. Nós nos transformamos nas piores pessoas do mundo, com um terço na mão. Se o Espírito Santo não está agindo no nosso coração, em nome da religião, nós somos capazes de matar as pessoas dentro do nosso coração. Somos capazes de difamar. Somos capazes de falar mal, achando que nós estamos cheios de razão. Tudo porque nós queremos que o outro cresça. Mentira. Nós podemos sim ser diabólicos com os terços nas mãos. Comunhão diária, terço diário. Mas se a vida não é no Espírito, somos hipócritas. Se o Espírito não tem a força de santificar em mim aquilo que está mesquinho e excessivamente profano, não existe cristianismo dentro de mim. Tá, se a ação específica do Espírito é retirar uma realidade do contexto profano e santificá-la, eu posso sim santificar o meu ciúme. Eu posso sim santificar a minha vaidade. Como? Eu retiro isso do lado profano, do lado de fora. Isso é, o lado que não está sendo contemplado, que não está sendo refletido, que não está sendo considerado. E coloco aqui diante de mim, que é o lugar em que tudo fica santificado. A partir do momento que eu tomo consciência dos meus defeitos, a santificação deles já está acontecendo. E não é santificar para eternizá-los, não. É para modificá-los. A santidade é o processo da mudança. Tudo aquilo que em mim é mesquinho e miserável, quando colocado sobre o crivo, sob a luz da santidade, da santificação, evolui. Evolui para ficar melhor. Então, quando eu rezo e honestamente identifico aquilo que no meu comportamento é mesquinho e miserável, a ação do Espírito me ajuda a vencer os obstáculos. A ação do Espírito me ajuda a ter uma postura muito mais harmoniosa, que é o desejo de todos nós.
A alegria, a felicidade são resultados de corações harmoniosos. Quando eu tenho sentimentos que não são favoráveis à minha harmonia pessoal, eu preciso ter coragem de santificá-los, isto é, trazê-los à consciência e encaminhá-los para as mudanças. É difícil mudar um sentimento? É. Que às vezes a gente precisa modificar a palavra e o pensamento. Preciso trabalhar. Toda vez que me vem o desejo de pensar mal daquela pessoa, eu travo o pensamento. Toda vez que me vem o desejo de falar mal daquela pessoa, eu travo a minha língua. E assim aos poucos, invocando o Espírito, eu vou tendo condições de modificar a forma como olho e falo daquela pessoa. Nenhum caminho espiritual acontece se nós não aprendermos a andar dentro de nós. A espiritualidade é a linguagem de dentro, é a linguagem da intimidade. A gente falava da vida no espírito, né? Eu não posso ter vida no espírito se eu não tiver uma convivência comigo. Isso pode num primeiro momento parecer egoístico, né? Não. É a convivência comigo que me capacita para conviver bem com os outros. Então a experiência comigo, esse viver o tempo todo, tendo a sensibilidade de andar os caminhos por dentro, é que vai me ajudar a descobrir o Deus que me habita. E é este Deus que me habita que me transforma. Aliás, é uma linguagem que pode parecer até herética, né? Mas eu tenho que me transformar neste Deus que já sou. Deus está em mim. Deus é em mim. Por isso que Santo Agostinho, quando entregava a Eucaristia a alguém, dizia assim, né? Cristão, transforma-te em quem és. Torna-te quem és. Eu já tenho a semente do cristianismo em mim. E preciso fazer com que essa semente desabroche, produza frutos. Então eu sempre digo que a boa peregrinação é aquela que nos põe em contato com a gente. Mas por que então a gente atravessa o Atlântico, vai naquela distância toda, num lugar completamente diferente do nosso país, com uma cultura completamente diferente da nossa? Porque esses deslocamentos podem nos ajudar a chegar em nós. Às vezes a rotina que a gente construiu, em que a gente vive, ela é prejudicial à nossa percepção das realidades internas. Ficamos muito estimulados para fora, até temos alguma competência naquilo que nós fazemos, somos bons profissionais, somos bons naquilo que fazemos, mas de repente vai ficando um oco, parece que alguma coisa vai se desprendendo do sentido. E é somente a vida interior que faz com que tudo aquilo que a gente realiza seja satisfatório. Produza felicidade em nós, né? Nós estamos começando este mês de setembro, recordando que ele é o mês amarelo, é um mês de falar, em que nós vamos falar muito sobre as doenças da mente, sobre o suicídio. E o que é o suicídio? É uma desistência. É uma vida que deixou de dar frutos. A pessoa que quer suicidar é uma pessoa que está experimentando o desalento, o desconforto de viver em si. Eu sempre gosto da compreensão de que a realização humana é um movimento que faz com que eu tenha satisfação de estar em mim. Quando a pessoa quer se suicidar, ela está demonstrando publicamente que ela deixou de conviver bem com ela. Não está mais satisfatório ser quem ela é. E às vezes, minha gente, isso é construído ao longo da vida. Quando uma pessoa se mata, não é da noite para o dia que essa decisão vem. Às vezes são os pequenos descuidos da estrada. A gente precisa ter muita sensibilidade de perceber aquilo que está desconfortável na estrutura da nossa vida. E às vezes o que está faltando para nós é justamente o andar caminhos de dentro.
uma vida interior mais satisfatória, que lhe dê condições de ter mais contato com você, ouvir a voz. Nós falávamos isso no início do programa, né? Como é que eu vou saber que estou no caminho certo? Ainda que tenha tomado uma decisão difícil, o estar em paz é um indicativo de ter tomado, de estar no caminho certo. Tomei decisões difíceis, mas estou em paz. Quando eu não fico em paz com a decisão que eu tomei, ali eu tenho um indicativo de que eu possa ter errado. Mas a paz interior é um fruto admirável. Essa semana morreu a dona Nenê, mãe da Cris Gutierrez, da Ângela, que são grandes amigas minhas. E se tem uma coisa que eu admirei muito, a dona Nenê teve um Alzheimer muito precoce. Então já tem um bom tempo que ela foi se desligando do mundo. E essas duas irmãs se revezando o tempo todo na lida com a mãe. E eu achava interessante porque às vezes nós queríamos alguma programação de fim de ano, de maneira especial com a Cris, que sempre está comigo no meu dia a dia, me ajuda muito lá na Vila Sacramento. Às vezes a gente estava programando o Réveillon e falava, e aí, onde nós vamos esse ano? Aí ela falava, mas esse ano eu fico com a mamãe. E uma vez eu ousei dizer, mas Cris, a sua mãe não sabe que é Réveillon. E ela muito sabiamente me disse assim, mas eu sei. E sobre isso eu escrevi hoje, que a organização do luto, nós só temos a paz interior, que é um fruto do luto bem organizado, se a gente amou, escolheu amar no momento certo. Se a gente amou no momento certo, haverá sofrimento, porque todo rompimento causa dor, mas não haverá remorso. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade enorme de saírem do sofrimento porque estão movidas pelo remorso. O remorso é um entrave que não permite que o luto cumpra o seu ciclo. Porque eu sei que quando a gente perde alguém, quando alguém vai embora da nossa vida, ainda que não seja morto, mas nos abandona, vai embora, quer uma vida longe da gente, por mais que aquilo seja extremamente difícil e a gente tenha aquela sensação de que a gente não vai sobreviver, isso passa. A dor não é definitiva. Pode doer a vida inteira, mas não vai doer tanto como doeu no primeiro dia. Vai amenizando. O tempo é curativo, é terapêutico. Mas quando nós temos remorso por não termos feito o que poderíamos ter feito, por não termos amado o que poderíamos ter amado, às vezes por não termos perdoado ou por não termos pedido perdão, fica aquele entrave em nós. Então, a vivência, eu viver bem o que a vida está me oferecendo agora, vai me dar condições de depois eu olhar para aquilo que eu escolhi e saber que bom. E eu me lembro que logo após o post que eu fiz hoje no Instagram, muitas pessoas comentaram, padre, eu vivi a perda da minha mãe e foi muito doído, mas eu estou em paz. Ou então, padre, eu cuidei do meu marido até o fim, morreu jovem de câncer e eu fiquei ao lado dele durante os 3 anos da doença, eu escolhi estar todos os dias com ele. Da mesma forma como a Cris, a Ângela e os seus familiares, cada um com sua intensidade, escolheram estar com a dona Nenê, mesmo ela não sabendo mais quem eram eles. Mesmo ela não tendo a lucidez de identificá-los como um dia ela identificou. Mas mesmo que a gente já não saiba mais quem é quem, o amor a gente sempre sabe que está acontecendo. Eu posso não lembrar quem eu sou, mas se alguém me ama, eu sinto o amor daquele que eu não sei quem eu sou, quem é. Aquele que eu não sei quem é, quando me ama, eu sinto o amor dele na minha vida.
Porque o amor, o cuidado, a escolha de estar com o outro se sobrepõe a qualquer dificuldade de recordação. Então, minha gente, o desconforto existencial, às vezes, ele ocorre justamente porque nós não estamos felizes com o ser humano que a gente escolheu ser. É interessante porque é tão fácil fazer essa análise e às vezes é tão difícil interferir nas escolhas que a gente faz, nos papéis que nós representamos. Eu sempre penso, o filho que eu sou, o irmão que eu sou, o amigo que eu sou, o marido, a esposa, o irmão, o tio, a tia, o avô, a avó, o neto. Em algum papel nós estamos, e às vezes triplicados, quadriplicados. Às vezes eu sou filho, esposo, mãe, não sei o quê. Você acumula papéis na sua vida. E é a dedicação a esses papéis que vai trazer a satisfação. Não tem nada a ver com realização profissional. Tanto é que você pode identificar de forma diferente. Às vezes há uma pessoa que emocionalmente é bem resolvida e teve uma vida profissional nada boa, nada interessante. E ela não é infeliz por causa disso. O afeto se sobrepõe à falta de realização profissional. E há algumas pessoas que são muito bem realizadas do ponto de vista profissional e têm uma péssima experiência com as emoções. É claro que a gente gostaria de ter a harmonia das duas realizações. Eu gostaria de me realizar profissionalmente e gostaria também de ser um homem realizado do ponto de vista emocional. Este equilíbrio, o papel que eu exerço, a forma como eu exerço o meu papel é determinante para eu viver confortável em mim. E é tão importante isso. Essa consciência não pode nos faltar. Você merece viver confortável em você. Mas para isso é preciso ter um olhar atento para si mesmo e interferir diariamente naquilo que possa desvirtuá-lo, naquilo que possa dispersá-lo do objetivo de viver confortável em si. Toda vez que acender a luz vermelha, que nos indica perigo de perda de si mesmo, ou quando você percebe que está ausente de si, você não está em você, está vivendo mecanicamente, ou não está fazendo escolhas que estejam de acordo com o seu desejo de viver confortável em si. É a hora de alterar, é a hora de fazer alguma coisa. Porque essa vida é breve. E nesse intervalo entre nascer e morrer, só vale a pena viver bem. Nesse intervalo entre o nosso nascimento e a nossa morte, só vale a pena se for para construir uma história que depois mereça ser lembrada pelos que vierem depois de nós. Que Deus nos abençoe neste propósito. Que você não negligencie a responsabilidade de ficar bem em você, de estar satisfeito, satisfeita com o ser humano que você tem sido. Que nos abençoe neste propósito. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.